Em Marcos, nos capítulos 4 e 5, nós temos o relato de pelo menos 4 milagres. Milagres realizados por Jesus. Esses milagres foram realizados numa ordem de importância, do menor para o maior. E todos eles têm um ensino precioso para nós. Comecemos com o capítulo 4, verso 35, que diz assim. 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Eu visitei alguns anos atrás o Mar da Galileia. É chamado Mar da Galileia, mas na realidade é um lago, é um grande lago. As águas são cristalinas e existe muito peixe, até hoje. Muitos pescadores. Esse lago é rodeado por montanhas. Ele se encontra num relevo, na parte baixa de um relevo. Não é comum, né, você pensar numa tempestade em um lago. Mas de tempos em tempos, uma corrente de vento vinda das montanhas atinge ali o lago e produz ondas. Nesse dia foi bem forte a tempestade, porque os discípulos, pescadores acostumados com as águas, temeram. Interessante que quando começou a tempestade, eles estavam todos com medo e por um momento se esqueceram que Jesus estava no barco. Nós, seres humanos, muitas vezes temos essa dificuldade. No meio da dificuldade, a gente se esquece que Jesus está presente. E quanto sofrimento nós pouparíamos se nós tivéssemos mais consciência da presença de Deus em nossa vida. Por vezes nos vemos sozinhos, e sozinhos de fato, nossa situação é desesperadora. Em algum momento eles se lembram que Jesus está no barco. Eles despertam Jesus porque ele estava dormindo. Agora, como pôde Cristo dormir no meio de uma tempestade? É simples. Jesus confiava 100% no Pai. Ele não duvidava de momento algum da presença e do cuidado do Pai. É por isso que ao repousar, ele repousava seguro que o Pai cuidaria dele. E de fato o Pai estava cuidando. Mas agora que os discípulos o despertam e perguntam para ele: não te importa que nós pereçamos? O Senhor não liga se todos nós morremos nessa tempestade? Então Jesus, ele acorda, ele se levanta, e ele que havia criado todos os mares, rios e lagos, ele dá uma ordem: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Milagre extraordinário. 2000 anos se passaram e Jesus não perdeu o poder de acalmar tempestades. Eu não estou falando de tempestades físicas, as quais ele também tem o poder de acalmar, mas eu estou falando de tempestades espirituais, emocionais. Num dia de domingo eu estava numa igreja nossa, aguardando aí um momento para fazer uma cerimônia fúnebre. E enquanto eu esperava a hora do culto fúnebre, alguém chegou na igreja e disse: pastor Arilton, o senhor pode ir conosco, eu tenho um hospital aqui da cidade, para dar uma notícia para uma mãe, a gente precisa de ajuda. E eu disse: qual é a notícia que vocês têm que dar? Ontem à noite, sábado à noite,
2 filhos dessa irmã da nossa igreja estavam num bar aqui no bairro, bebendo cerveja e jogando cartas, ambos ex-adventistas. E enquanto jogavam cartas e bebiam, houve um desentendimento, os irmãos começaram a brigar, a mãe foi chamada. Enquanto a mãe tentava separar os 2 filhos que brigavam, a pressão subiu, a mãe desmaiou, foi levada para o hospital e ela não viu o desfecho da história. Mas o irmão mais velho foi em casa, pegou uma arma e tirou a vida do seu irmão mais novo. E nós precisamos agora dar notícia para a mãe. Você sabe o que é um hospital para dar notícia para uma mãe, para dizer que um filho matou o outro? E quando a notícia foi dada, eu testemunhei naquela manhã de domingo, uma mulher que estava vivendo sua pior tempestade. Mas nesse momento, podemos dizer para ela, de que mesmo em meio às lutas e às dores da vida, nós temos alguém que tem o poder de acalmar todas as tempestades, de dar sentido à vida, mesmo quando se vão aqueles que nós amamos. Pode ser que nessa manhã de sábado você esteja numa vida bem tranquila, talvez vivendo o melhor momento da sua história. Talvez tudo seja calmaria para você. E que bom que esteja assim. Mas talvez você veio essa manhã e você tem sido uma pessoa atordoada pelas tempestades da vida. E talvez só você sabe as lutas que você tem passado. E às vezes dá até vontade de pular do barco. Deus sabe. E ainda que 2000 anos tenham se passado, Ele não perdeu o poder de acalmar tempestades. E Ele pode estender a mão na sua direção e trazer a paz que você tanto precisa. Ele tem o poder para isso. Acalmada a tempestade, o barco cruzou o lago e chegaram na terra dos Gerasenos. O capítulo 5 diz que, entre mentes, quando chegaram à outra margem, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Alguém aqui já testemunhou alguém possesso de espírito imundo? Uma pessoa, 2, 3, 4, vários já testemunharam. É uma cena terrível. Você ver alguém entregue a Satanás. Você sabe que há 2 tipos de possessões demoníacas? Há uma possessão demoníaca em que o diabo usa o corpo, a mente e a voz da pessoa. E há um tipo de possessão que o diabo não usa o corpo, nem a voz da pessoa. Em que caso o diabo consegue usar uma pessoa para falar o que ele quer falar? Para agir como ele deseja? São pessoas fracas espiritualmente e pessoas fracas mentalmente. Quando a pessoa é fraca espiritualmente e mentalmente, é muito mais fácil o inimigo tomar o controle dessa pessoa. Agora, uma pessoa pode ser fraca espiritualmente, mas se ela não é fraca mentalmente, o diabo não consegue tomar conta dela. Agora, por incrível que pareça, se é que pode ter uma situação pior, um dos piores casos de endemoniado é aquele que aparentemente está tudo bem com a pessoa, mas é uma pessoa dirigida por Satanás. E essa tentação de aparentemente estar tudo bem e ser dirigido por Satanás é uma tentação que acomete a todos nós. Todos nós. Porque o diabo constantemente quer nos usar para os benefícios, para os planos que ele tem. E tem que ser uma resistência constante de nossa parte,
o não ser usado. Eu e você estamos numa guerra entre o bem e o mal, num conflito. E nesse grande conflito entre o bem e o mal, nós precisamos tomar uma posição séria. Nós precisamos assumir de que lado nós estamos, porque quem não decide nenhum lado, já fica do lado de Satanás. Bom, isso quem disse foi o próprio Cristo, né? Ele falou assim, aquele que comigo não ajunta, quem não é por mim, e ninguém pode servir a dois senhores, disse ele. Então, se eu não me posiciono fortemente do lado de Cristo, automaticamente eu estou assumindo o outro lado. Agora imagine a situação desse jovem. Eu fico, toda vez que eu leio a história de Marcos 5, eu penso não só nele, eu penso nos pais dele. Quem é o pai, quem é a mãe que gostaria de ver um filho nessa condição? Um filho possesso por demônios, morando num cemitério, ninguém consegue segurá-lo, e cortando-se com pedras. Se um filho nosso cai e machuca uma perna, um braço, a gente já fica com o coração todo partido. Imagine você, dia após dia, ver seu filho dominado por demônios, num cemitério, cortando-se com pedras, e ninguém pode fazer nada por ele. Mas Cristo é tão poderoso, que quando o barco chega na terra dos Gerasenos, até os demônios têm que reconhecer a sua divindade. Até os demônios têm que se prostrar. E esses demônios, que era uma legião que tomava conta desse jovem, eles correm, se prostram diante de Cristo, e eles vão dizer assim, o que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Por que você veio me atormentar? Cristo não veio atormentar, Cristo veio libertar esse jovem. E Jesus ora e o demônio é expulso. E interessante que há aqui um pedido interessante, que esse jovem, uma vez liberto, quando Jesus volta para o barco, o jovem diz assim, eu quero ir com vocês. E Jesus diz o quê? O que Jesus diz? Não, você não vai comigo. Alguém se dispôs a segui-lo e ele disse, não, você não vai comigo. Por que eu não posso ir com você? Porque você vai voltar agora para casa, para tua mãe, teu pai, para teus irmãos, e você vai contar para ele as coisas que aconteceram. Interessante, alguém que foi salvo já é enviado. E ele foi para casa e contou, sabe por quê? Porque quando Jesus voltou para essa cidade, havia uma multidão de pessoas prontas para recebê-lo. Por que essa multidão estava pronta? Porque alguém um dia foi alcançado, agora se dispôs a alcançar outros. Amigos, todo o texto da Bíblia tem lições inúmeras, mas uma que não posso passar sem mencionar é esta aqui. Nós somos salvos para testemunhar. Nós somos salvos para ajudar na salvação de outros. E eu vou dizer uma coisa muito séria para você. Você quer atrofiar a tua vida espiritual? Você quer colocar a tua religião no estado morno de Laodiceia? Basta você não se envolver. Basta não se envolver. Uma questão de dias, talvez meses ou talvez anos, tudo que você sonhava em termos espirituais vai por água abaixo. E às vezes é uma situação irreversível. Vou dizer para você uma coisa com toda certeza e carinho. Só existe uma forma de nós permanecermos em pé nesse tempo final da história. E sabe qual é? Se envolvendo. Se envolvendo. Essa semana estudamos a história de José. E aqui na classe eu fiz questão de reprisar que José foi a bênção que foi para o planeta Terra, porque a Bíblia diz que o mundo estava passando fome, e o mundo foi até o Egito, porque José usou os dons que Deus deu para ele para abençoar a vida de outros. Dons tais como sabedoria, interpretação de sonhos e visões e administração. Deus abençoou José, porque ele colocou seus dons a serviço do mestre. Pastor, e quem é que tem dom?
Todos têm. Todos têm. Jesus disse que um recebeu 5, o outro recebeu 3, não foi? Ou foi 10, 5 e 2, não foi? Todos receberam. Melhor, 5, 2 e 1, né? Todos receberam. Quem menos recebeu, recebeu 1, mas todos receberam. O grande desafio nosso como igreja é conseguirmos envolver a todos. Quantas habilidades vemos aqui na igreja? Quantas habilidades! Todos podem se envolver, todos podem fazer algo, todos podem ajudar alguém. Esse é o desafio, essa é a ilustração, essa é a lição desse milagre que Jesus operou, desse jovem endemoniado. Porque 2000 anos se passaram e Jesus não perdeu o poder de expulsar demônios. Você se sente tentado por demônios? Satanás tem tentado conseguir colocar o dedo na sua vida? Existem áreas da sua vida que ele está controlando? Jesus tem o poder de expulsá-lo da sua vida. Jesus tem o poder de expulsar o demônio de nossas tendências pecaminosas, de nossa natureza carnal. Ele tem esse poder. Agora, Jesus nunca vai agir contra a sua vontade. Se você não escolher, se você não permitir, Ele não pode fazer nada, porque Deus não age contra a nossa vontade. Tem que ser uma coisa nossa, tem que ser a nossa autorização. Nós temos que autorizar, nós temos que pedir, nós temos que ir em busca. Interessante que quando Jesus liberta esse jovem, Jesus não deixa que ele o segue para que ele testemunhe. Jesus continua a sua caminhada e o povo saiu para ver o que sucedeu. Grande multidão logo se aproximou, comprimia Jesus, e chegamos agora no capítulo 5, verso 25, que diz: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido falar da fama de Jesus, veio por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei o quê? Curada. E o que aconteceu quando ela conseguiu tocar as vestes de Cristo? Ela ficou curada, ela foi alcançada. Amigos, 2000 anos se passaram e Jesus não perdeu o poder de curar as pessoas. Ele tem o poder de curar. Não é essa cura falsa que se oferece por aí, é a cura verdadeira. São os milagres que Deus pode operar. Agora, como que a igreja adventista pratica o ministério da cura? Não é tanto paliativa quanto preventiva. A igreja adventista, através dos seus 8 remédios naturais, ensina seus membros a terem saúde. E quando nós praticamos esses 8 remédios naturais, a saúde vai ser constante. Essa mulher foi curada porque Deus, Jesus, não perdeu o poder de curar doenças. Ainda que a igreja adventista, através dos seus remédios naturais, ensine a cura preventiva, Deus também opera sobrenaturalmente. Por quê? Porque Deus pode fazer o sobrenatural. Ele pode reverter qualquer situação. Ele pode fazer qualquer milagre. E se você está doente, física, mental e espiritual, se você precisa de cura, Ele tem o poder para curar. Ele não perdeu esse poder. E todos os que buscarem, se for da vontade dEle, Ele também vai dar a cura. Porque Ele tem esse poder. E o último texto. Enquanto Jesus atendia essa mulher que foi curada de uma doença de 12 anos, chegaram alguns mensageiros, ou melhor, Jairo chegou, né? Um chefe da sinagoga, e pediu ajuda a Jesus porque sua filhinha, de 12 anos, estava quase morrendo.
Jesus atendeu o pedido desse chefe da sinagoga, foi até a sua casa, no trajeto para casa curou essa mulher, isso retardou um pouco sua viagem, e enquanto ele estava cuidando ainda com essa mulher, chegaram os mensageiros da casa de Jairo e disseram para Jairo: olha, não incomodas mais Jesus porque tua filha acabou de morrer. Quem sabe Jairo tenha pensado assim: esse homem tem tempo para tudo, menos para mim, né? Mas no verso 36, Jesus diz assim para Jairo: não temas, faça o quê? Crê somente. E então Jesus convida Jairo a crer, vai para a sua casa. E quando Jesus chega na casa de Jairo, olha o que diz o versículo 38. Chegando-se à casa do chefe da sinagoga, Marcos 5,38, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. E quem eram esses que ali estavam chorando e pranteando? Eram as profissionais do choro. Como elas chamavam? Carpideiras. Pessoas pagas para chorar. E elas estavam ali chorando naquela cerimônia. E Jesus pergunta: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E o que fizeram de Jesus no verso 40? O que eles fizeram? Eles riram. Riram de Jesus. Tendo, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde a menina estava, e tomando-a pela mão disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Admirados com o quê? Com alguém que estava morto e agora foi ressuscitado. Amigos, quantas lições essa história nos oferece? A primeira delas: quando Jesus entrou na casa de Jairo, as pessoas que estavam à porta não acreditavam nas palavras de Cristo e elas riram de Jesus. E o que aconteceu? Jesus não deixou que elas entrassem. O texto diz que ele não permitiu que elas entrassem. Sabe por quê? Porque aquele que duvida nunca vai ver o milagre.